Eleições. Período eleitoral e liberdade de expressão. O plenário confirmou os termos da medida cautelar, informativo 598, e julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar inconstitucionalidade do inciso 2º, da segunda parte do inciso 13, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º, todos do artigo 45 da Lei 9.504/1997. Os dispositivos impugnados da Lei das Eleições estabeleceram ser vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário, a partir de 1º e b. Difundir opinião favorável ou contrária ao candidato, partido, coligação. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator. De início, esclareceu que o Constituinte, ao tratar da comunicação social, optou por atribuí-la a agentes econômicos privados. Para impedir direcionamentos específicos dos meios de comunicação, a Constituição Federal, CF, prevê princípios na produção e difusão de conteúdo informativo pelas emissoras de rádio e televisão. Artigo 221, proíbe a formação de monopólios e oligopólios. Artigo 220, parágrafo 5º, e limita aspectos da atividade a brasileiros natos e a empresas de determinado perfil. Artigo 222. No caput do artigo 220, define que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Em seguida, reforça a garantia fundamental lato sensu da liberdade de expressão no cenário da comunicação social, cf. artigo 5º, inciso 4º, inciso Historicamente, a liberdade de discussão, a ampla participação política e o princípio democrático sempre estiveram interligados com a liberdade de expressão. Todos têm por objeto a proteção de pensamentos, ideias, opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, com vistas a garantir a real participação dos cidadãos. A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto, positivo e negativo. O positivo é a livre possibilidade de manifestação de qualquer pessoa e permite a responsabilização nos termos constitucionais. É a liberdade com responsabilidade. O negativo não existe permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de conjecturas sobre o efeito que alguns conteúdos possam vir a ter junto ao público. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode. O traço marcante da censura prévia, com seu caráter preventivo e abstrato, está presente em ambas as normas questionadas. São inconstitucionais porque consistem na restrição,
subordinação e forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral, pretendendo diminuir a liberdade de opinião e de criação artística e a livre multiplicidade de ideias, com a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao Não se ignora a possibilidade de riscos impostos pela comunicação de massa ao processo eleitoral como o fenômeno das fake news. Porém se revela constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que o debate eleitoral, ao perder em liberdade e pluralidade de opiniões, ganharia em lisura ou legitimidade. Ao contrário, o combate às fake news dá A censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a liberdade política termina e o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar seus poderes para silenciar. Numa democracia representativa, a liberdade de expressão e a participação política se fortalecem em ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre todos os assuntos e governantes, que nem sempre, tratando da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa serão estadistas iluminados. É necessário o exercício da política de desconfiança na formação do pensamento individual e na autodeterminação democrática para o livre exercício. Todas as opiniões são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também as duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas. Não cabe ao poder público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias ou no controle do juízo de valor das opiniões dos meios de comunicação e na formatação de programas humorísticos que tenham O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, proporcionando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias, de modo a garantir os diversos e antagônicos discursos. A liberdade de expressão autoriza que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, charges e sátiras realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, não havendo nenhuma justificativa constitucional razoável para interrupção durante o período eleitoral. Por fim, o relator assinalou serem inconstitucionais quaisquer leis ou atos normativos tendentes a constranger ou inibir a liberdade de expressão a partir. O ministro Luiz Fux distinguiu a liberdade de expressão da propaganda eleitoral sabidamente enganosa e que causa dano irreversível à candidatura alheia. A seu ver,
As notícias fraudulentas, fake news, importantes para o direito eleitoral são aquelas que violam a lisura informacional da opinião pública, que deve ser